Você sabia que as últimas palavras do rei Davi continham uma profecia exata sobre a cruz de Cristo e os sinais do fim dos tempos que estamos vivendo agora? Nesta mensagem impactante com o pastor João Ribe, descubra como Deus tirou um simples pastor de ovelhas da insignificância para revelar os segredos de Cristo. E o que isso tem a ver com o arrebatamento e o destino da humanidade? Terremotos na Venezuela e na Colômbia, com mais de 30.000 desaparecidos, o eixo da Terra se moveu, os mares estão avançando e o tempo está se esgotando. Assista até o final e entenda por que esta pode ser a sua última chance de acertar sua vida com Deus antes que as trombetas soem. Você acredita que estamos vivendo os últimos dias antes do arrebatamento? Deixe sua opinião nos comentários. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 23, nós vamos ler o versículo 1. Assim que você achar, me faz um favorzinho. Olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus e mostra para a pessoa onde que nós vamos ler. Mostra para ela onde nós vamos ler. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículo 1. Diz assim: E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. Amém? Eu vou reler. Você vai aprender hoje quais foram as últimas palavras que Davi disse antes de morrer. Coisa impressionante. Coisa impressionante. O homem foi profeta do começo até o fim. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé. E diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. Agora eu leio, e cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida, sede de Pernambuco, Recife, cada pessoa repete em seguida. Vamos lá. E estas, para o Brasil inteiro ouvir, vamos lá. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. Amém? Vamos analisar as últimas palavras de Davi. Ele assume a autoria destas palavras. Diz Davi, filho de Jessé, ele se identifica. Ele era o filho mais novo de Jessé, o menorzinho da sua casa, de uma família que era pobre em Belém. Ele era o caçula, ele era o mais desprezado, ele era o menorzinho de todos. Mas ele dá o testemunho, já na velhice e nas suas últimas palavras, ele faz um retrospecto da sua vida e ele viu, ele testifica que verdadeiramente ele foi levantado. Que ele não era nada nem ninguém e ele foi levantado. Ele mal consegue acreditar no que aconteceu na sua vida, porque ele era um homem que buscava a Deus. Aqui no segundo livro do profeta Samuel mesmo, no capítulo 7, a gente lê no versículo 8, Deus falando com ele. Olha o que Deus diz. Agora, pois, assim dirás ao meu servo a Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. É inacreditável. Jesus pegou um homem que era o menorzinho da sua família,
que morava na minúscula aldeia de Belém, não era nem uma cidade, e era a menor aldeia de Judá. Era um povoadozinho minúsculo, insignificante. Deus disse: eu te tirei de trás da malhada, isto é, você era um simples pastor de ovelhas, sem perspectiva e sem futuro. Você era uma pessoa desconhecida. Ninguém nunca tinha ouvido falar o teu nome, mas eu fiz do teu nome como o nome de um dos grandes da terra. E veja só, mesmo sendo ele, hoje, de um dos menores países do mundo, com certeza, é uma das pessoas mais conhecidas na face da terra. Alexandre o Grande foi portentoso. César foi tremendo. E todos os outros grandes imperadores. Mas nenhum deles é tão falado e repetidamente anunciado como Davi. De um país minúsculo, que não foi potência militar mundial, um país que nunca dominou outras nações, e Davi teve este nome engrandecido, um nome que Deus tornou mundialmente conhecido. Você pergunta para uma criancinha pequenininha, e ela já sabe quem é Davi. Ela conhece a história de Davi e Golias, o pequenino que matou o gigante. Deus fez dele uma pessoa altamente conhecida, um nome que não se apagou até hoje. E você sabe, o nome Davi é o único nome Davi em toda a Bíblia Sagrada. E se Deus não tivesse ido até Belém, naquela minúscula aldeia, localizado aquele pequenininho de trás da malhada, se Deus não tivesse tirado aquele moço e feito com ele o que Deus fez, colocando o nome dele como um dos maiores da terra, você nunca teria ouvido falar em Davi. E hoje, mesmo no céu, o nome Davi, quando é falado, é muito respeitado. E aliás, quando Davi ainda era uma pessoa desconhecida, quando ele ainda era um simples pastor de ovelha, ele era o único Davi que tinha na terra, e por isso ele era o único Davi que era conhecido no céu. Veja, ele já tinha tudo para ter um nome muito grande, porque era único, mas ao mesmo tempo ele tinha tudo para ser esquecido, porque tudo conspirou contra ele. Tudo na sua vida deu errado. Ele era o menorzinho, era o caçula, era o mais insignificante, era um simples pastor de ovelha, na menor cidade de Judá, que era uma das menores lá de Israel, um país que é um dos menores do mundo. E Deus fez dele um grande nome, como os maiores da terra. E Davi, na sua velhice, nas suas últimas palavras, ele declara, ele dá esse testemunho. Só Deus pode fazer isso. O homem que foi levantado em altura. É até interessante ele falar o homem que foi levantado em altura, porque o Davi era de baixa estatura, não é? Hoje todo mundo ficou dizendo aqui na Paz e Vida de Recife: ah, quem orou por mim foi aquele pastor, aquele baixinho. Não é? Davi também. Cadê Davi? Se tivesse 20 pessoas, o Davi é aquele lá, é aquele baixinho ali, ó. É ruim ser baixinho, né? Vamos falar, é aquele baixinho. Duas coisas, aliás, duas não, 3. Aliás, 4. Aliás, 5. Aliás, um monte. Tudo que você tiver que é diferente, as pessoas vão comentar. Quem que é fulano? É aquele gordinho ali, ó. Quem que é o fulano? É aquele lá, aquele careca lá, tá vendo? E quem que é fulano? É aquele lá, aquele que tem um narigão, tá vendo aquele lá? Não é mesmo? Tudo que você tiver de característica, poxa, aquilo marca. Marca e te acompanha o resto da vida. E Davi, com certeza, tinha essa marca de pequena estatura que até machucava, né? Até machucava. Mas ele dá o testemunho. Aquele que foi levantado. Olha só. Eu era pequenininho, mas eu era baixinho. Eu não era nada, mas eu sou aquele que Deus levantou. Olha só. Você pode até ser nada,
cheio de complexos e se sentir o menor da sua casa, o menor da sua rua, o menor na sua empresa, o menor no seu trabalho. Você pode se julgar a pessoa mais insignificante do mundo. Mas se você ouvir esta palavra, colocar em prática, fizer como Davi, buscar o rosto de Deus, você pode ser do tamanho de uma formiguinha, mas você vai ser a formiguinha mais famosa da face da terra, porque Deus é contigo. E quando Deus levanta uma pessoa, Deus a destaca de uma tal maneira que a sua memória nunca é apagada. Davi está velho e está dando testemunho com aquele corpo pequenininho deitado na cama. Ele está dizendo: assim diz Davi, filho de Jessé, o homem que foi levantado em altura. Oxe, ele está todo orgulhoso. Fala que eu sou baixinho, fala. Eu tenho coragem, Davi? Eu vou te chamar de baixinho? Você é muito maior do que eu, não é? Quem é que hoje tem coragem de chamar Davi de baixinho, de pequenininho? Ele é muito maior do que todos nós aqui. A honra de Davi foi muito grande. Daqui a pouco você vai ver o resto. Não foi só nisso, não. Ele disse também: o ungido do Deus de Jacó. O ungido. Olha só. Circule a palavra ungido. Em hebraico, sabe o que está escrito aqui? O Messias. Messias. Em hebraico, Messias. Ungido, Messias, o escolhido de Deus, o ungido de Deus, o ungido do Deus de Jacó. Entre todos, ele foi o símbolo do Messias. E ele diz aqui na sua palavra, nas suas últimas palavras, o suave em salmos de Israel. Quem pode me dizer quantos salmos tem na Bíblia Sagrada? Parabéns, ô povo estudioso. Eu não sabia disso. 150 salmos. Quantos salmos Davi escreveu? A maioria. Mas quem sabe o número de salmos que ele escreveu? Peraí, pastor, que eu vou contar. Você vai contar e vai cansar. Só de contar você vai cansar. Ele escreveu 73 salmos. E os mais belos. Você mesmo vive recitando o que ele escreveu. Salmo 23, por exemplo. O mais conhecido do mundo. Até os ímpios conhecem esse salmo. E saiu do coração de Davi. Olha só. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O suave em salmos de Israel. Ele escrevia, né? Olha, esse homem foi ungido como chefe, como guerreiro, como rei. Mas ele foi ungido também como profeta, como homem de Deus, como pessoa inspirada nas coisas de Deus. O que ele fez não se acaba. Mas não é só essa a glória de Davi. A verdadeira glória de Davi vai vir agora nas suas últimas palavras. Vamos acompanhar comigo, por favor. Versículo 2. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Não é mole, esse Davi não é fácil não. Esse Davi não é brincadeira, o homem é muito grande. No Antigo Testamento, ele era um homem cheio do Espírito de Deus, e Deus abria a boca de Davi para falar. Olha só. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel me falou. Deus falava com ele. Deus me falou, a rocha de Israel me falou. Então, o que ele vai dizer nas suas últimas palavras, na verdade é a palavra de Deus. Deus abrindo a sua boca, e Deus me falou, e o Espírito de Deus falou através de mim. Olha só, as últimas palavras de Davi foram as palavras de um homem cheio do Espírito de Deus. Por isso que ele era tão abençoado. Ele buscava o rosto de Deus. E agora veja o que Deus vai falar através da boca de Davi. E foi tudo anotado aqui, ó. Foi tudo anotado. O escriba foi escrevendo. Está escrito: haverá um justo que domine sobre os homens.
que domine no temor de Deus. Está profetizando sobre uma pessoa. Haverá um justo. Mas a palavra de Deus diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo nenhum sequer. Mas Deus está usando a boca de Davi para falar que haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Olha só, não será um dominador comum, ou não seria um dominador terreno. Ele iria dominar por causa do poder e do temor de Deus. Versículo 4. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens. Sabe aquele dia quando o sol brilha e só dá o sol, não tem uma nuvem para ofuscar? Quando a luz do sol, o brilho do sol, só tem o sol no céu azul. Olha só. Ele será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, nada para ofuscar. Quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Quer dizer, ia ser uma pessoa justa, que a sua luz brilharia de uma tal maneira que nada ofuscaria, e ele teria pelo seu resplendor a capacidade de fazer descer água do céu, e desta maneira brotar vida da terra. Vida da terra. Vai escutando. Versículo 5. As últimas palavras de Davi, hein? É a palavra de Deus. Davi está profetizando sobre uma pessoa. Aí Davi, no meio da profecia, ele se autoanalisa. Porque ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele não se jacta de nada. Ele não é soberbo, ele não é orgulhoso. Ele chegou naquela grande posição, mas sabe que foi levantado por Deus. E no momento que ele está recebendo aquela gloriosa revelação sobre esse justo que viria, ele lembra-se da sua própria miséria e diz: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus. O que ele está reconhecendo? Analisando a sua própria vida, ainda que a minha casa não seja digna, ainda que eu tenha muitas fraquezas, muitos defeitos, e ele se reconhece assim, ele é totalmente dependente da graça de Deus, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, ainda que a minha casa não seja nada, contudo, e é esse contudo que me agrada, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. Olha só, Davi sabe que apesar de tudo, Deus estabeleceu com ele um concerto eterno, que será ordenado em tudo guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Do que Davi está falando? Davi está falando de uma pessoa que ainda não nasceu, de uma pessoa que é da sua descendência, da sua casa, da sua família, que virá do seu rebento, que será da sua semente, da sua descendência. Deus está mostrando tudo isso. E nas últimas palavras de Davi, ele sabe que este ainda não existe, ainda não brotou, mas ele sabe que Deus vai fazer ele brotar, e que nele está a salvação e todo o seu prazer. Quando Davi escreveu isso, era mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos 970 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Davi está falando nestas últimas palavras do maior descendente que ele teria e que seria verdadeiramente a sua glória. Davi, nas últimas palavras, está profetizando do Messias, o Salvador, o Cristo. Quando Jesus Cristo nasceu em Belém, a mesma cidade de Davi, sendo descendente direto de Davi por parte de Maria, Maria era descendente de Davi, o pai adotivo de Jesus, o José, era também descendente do rei Davi. Não por acaso Jesus nasceu em Belém, a mesma aldeia de onde Davi foi levantado.
Jesus Cristo vai ser levantado em Belém, naquele mesmo lugar, para cumprir as últimas palavras de Davi, que foram palavras proféticas. E quando os anjos apareceram ali, naquela campina, cantando e anunciando o nascimento do Salvador, um dos anjos disse para os pastores que estavam cuidando do rebanho, um dos anjos disse: não temais. Eis que hoje vos trago novas de grande alegria, que serão para todo o povo, porque hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E a palavra Cristo está em grego. Quando você lê Cristo no Evangelho, essa palavra é a tradução da palavra hebraica Messias. Toda vez que você ler Cristo, saiba que o Evangelho foi escrito em grego, e em grego a palavra Messias, a palavra ungido é Cristo. O ungido em grego é Cristo. Então, olha o detalhe. O anjo anunciou lá em Belém: hoje vos nasceu o Senhor, que é Cristo, o Salvador. Olha a Santíssima Trindade, as três pessoas, porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A Santíssima Trindade no anúncio do anjo, a Trindade numa única pessoa. Agora, quando Davi profetizou aqui dizendo o ungido, na verdade ele estava falando sobre Jesus Cristo, que iria nascer no futuro, 1000 anos depois dele ter proferido essas palavras todas. E olha como o detalhe aumenta nas últimas palavras de Davi. Leia comigo aqui o versículo 6. Interessante que as últimas palavras de Davi são 7 versículos. É Deus falando por ele. No versículo 6 está escrito: porém, os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque não se lhes pode pegar com a mão. Veja, ele está falando de espinhos. Os filhos de Belial. Belial quer dizer vil, sem valor, imprestável. Os filhos imprestáveis. E associou os ímpios com os espinhos. Tudo na mesma profecia sobre o Messias que ainda iria brotar. Os espinhos surgindo aqui. E os espinhos estarão na cabeça do Messias, na cabeça do ungido, na cabeça de Cristo. E no versículo 7, olha o que mais ele fala. Mas qualquer que os tocar, se armará de ferro e da haste de uma lança. Jesus Cristo, o Messias, ele foi crucificado com pregos de ferro enormes, de mais ou menos 20, 30 centímetros de comprimento. O ferro entrando aqui na sua carne e a haste de uma lança. Davi está profetizando coisas que ninguém entendia 1000 anos antes de Cristo. Alguém que lesse isso não sabia de quem ele estava falando. Sabia que ele estava anunciando o sucessor eterno, o Messias. Mas ninguém entendia essa parte. A haste de uma lança. Todo mundo hoje sabe que o Senhor Jesus, depois de morto, foi ferido no seu lado, que o soldado romano enfiou a haste da sua lança no seu lado direito. Veja, Davi, nas suas últimas palavras, ele fala do que iria acontecer com o seu sucessor que ainda não tinha brotado, aquele que era o seu Salvador. Veja como Davi acreditava em Jesus, no Senhor, antes dele ser gerado. E aqui termina a palavra de Davi, as últimas palavras de Davi, dizendo sobre o destino dos filhos de Belial. E a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Aonde os ímpios serão lançados, todos no mesmo lugar. Qual é este mesmo lugar? Em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, diz que lugar é este. Todos os filhos de Belial serão queimados no mesmo lugar. Lá diz que lugar é. Apocalipse 20, 15. Está escrito assim: e todo aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre, queimados no mesmo lugar. As últimas palavras de Davi foram de uma profundidade profética
que aquele povo, naquela geração, não pôde alcançar. Todo mundo sabia que ele falava de alguém que ainda iria nascer, o justo. Uma pessoa que governaria para sempre. Mas ninguém imaginava que esta pessoa era Jesus. E quando Jesus finalmente admitiu ser o ungido, o Messias, os seus compatriotas rasgaram as vestes e disseram: blasfemou! E os filhos de Belial colocaram a coroa de espinho na sua cabeça, os cravos nos pés e nas mãos e a lança no seu lado. Mas o final dos ímpios já está declarado. E o que me chama a atenção aqui, igreja, nesta palavra, nestas últimas palavras de Davi, é que Davi diz: eu, o ungido, eu era pequeno e fui levantado por Deus como rei. O verdadeiro, eterno e definitivo Messias, o verdadeiro ungido, ele era rei. E ele se despojou de toda a sua glória, e em Belém ele se fez o menor. Onde Davi foi levantado, ele se fez o menor de todos. O apóstolo Paulo escreveu assim na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, aniquilou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o Pai o exaltou, o levantou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão em cima nos céus e na terra e até debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus deu um grande nome para Davi, mas Jesus Cristo recebeu um nome muito maior. Ele é ungido. Davi disse: nele está a minha salvação e nele está todo o meu prazer. Dificilmente surgirá outro homem como Davi. Dificilmente. O segredo de Davi é que ele era um homem que, quando ele ouvia Deus falar, ele dizia assim: Senhor, Senhor, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. E olha a alegria, terminar a sua vida profetizando profundamente a respeito do Messias, tendo a visão de Jesus Cristo 1000 anos antes dele nascer. A vida de quem se dedica a Deus é uma vida abençoada até o último fôlego, até o último segundo. E Jesus Cristo, com motivo, com razão, está ordenando para a sua igreja: persevere até o fim, porque quem perseverar até o fim será salvo. Pode ser que o nosso fim seja no leito de um hospital, dando o último suspiro. Aí, como seria bom se você pudesse partir deste mundo como Davi partiu, dizendo as últimas palavras e profetizando para o médico, profetizando para a enfermeira e profetizando para as pessoas ali em volta, os parentes em volta do seu leito de morte, e você sendo usado por Deus para dizer: entreguem a vida para Jesus, porque Ele é o único Salvador, nele está a minha salvação e nele está todo o meu prazer. Falando igual a Davi. Eu tenho uma profunda admiração pelo meu avô. O meu avô foi o primeiro a se converter da família. E ele era católico, apostólico, romano, devoto do Papa, italiano turrão, teimoso, briguento, mas se tornou o homem mais manso e suave que eu já vi na vida. Como eu me lembro do meu avô, e eu olhava para ele, a cabecinha dele tão branquinha que parecia algodão. Dava vontade de mexer na cabeça dele assim. Era um cabelo, e ele não ficou careca não. Ele tinha todo o cabelo na cabeça, mas parecia algodão, era muito branco. E quando o meu avô falava? Você tinha que ouvir o meu avô falar.
Como eu gostava de ouvir o meu avô falar. Esse meu avô, quando o Senhor decidiu levá-lo, avisou com antecedência. E ele estava no hospital, ele sabia que ia partir. Então, ele segurou na mão da minha avó, e ele segurou na mão da Cândida, disse: o Senhor vai me levar. Vamos fazer uma oração. Aí ele fechou os olhos com aquele jeitinho dele e começou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Aí ele deu um sorriso. Partiu. Partiu dizendo as últimas palavras, as palavras de Deus. Perseverou até o fim. Pode ser que o nosso fim seja este. Eu não quero morrer numa hora que eu estiver distraído. Eu não quero que a morte me encontre quando eu estiver sem vigiar. Eu quero estar assim como Davi, ou como meu avô. Mas ao que tudo indica, igreja, ao que tudo indica, nem eu nem você vamos passar por essa experiência. Ao que tudo indica, por todos os acontecimentos que estão ocorrendo simultaneamente nesse planeta. Eu abri o jornal, como é que chama? Folha de Pernambuco, Diário de Pernambuco? Diário, né? Diário de Pernambuco. Eu não sei em que lugar aqui de Recife a água do mar está muito mais alta do que o nível normal e não é maré coisa nenhuma e o mar está avançando. Sabe o que aconteceu com aquele terremoto na Ásia? E que matou, agora segundo os últimos números, 220 mil pessoas, fora as que estão ainda desaparecidas. Sabe o que aconteceu com o deslocamento de placa no fundo do oceano? Além daquela onda gigante, foi algo tão terrível que moveu o planeta do seu lugar. A Terra saiu do seu eixo 2,5 centímetros. Aí alguém poderia dizer, bobagem, o que é 2,5 centímetros para um planeta desse tamanho? Isso não é nada. Pois é, pega uma bacia que está com água até a boca e inclina 2,5 centímetros para você ver o que acontece. São essas coisas que estão ocorrendo hoje no planeta, sinais no céu, na terra, em toda parte. Tudo que Jesus profetizou está acontecendo. E eu quero dizer isso agora como profeta e como homem de Deus. Não resta mais nada, tudo já está cumprido. Eu até duvido que você vai passar pela morte, porque muito breve o céu vai se abrir, as trombetas vão tocar, e os que são de Cristo vão ser arrebatados no abrir e piscar de olhos. Está chegando o dia em que toda a terra vai saber quem é o Messias. E eu estou falando com você hoje, pelo poder e pelo Espírito de Deus. Assim como Davi disse, o Espírito de Deus falou pela minha boca. E o Senhor falou comigo, agora Deus está usando a minha boca para falar com você. E chegou a hora de você tomar a sua decisão, de entregar a sua vida para Jesus, se você ainda não fez isso. De você voltar para o caminho do Senhor, se você ainda não fez isso. Se você está fraquejando ou manquejando entre dois caminhos, chegou a hora de você acertar a tua vida com Deus. As últimas palavras de Davi são as últimas palavras que você vai ouvir nesta noite, antes de tomar a sua decisão. E como é terrível quando Deus verdadeiramente fala com a pessoa. Eu tenho medo. Eu tenho muito medo. E eu sinto que Deus está usando a minha boca para falar. Sabe qual é o meu medo? É que tem pessoas aqui que não desconfiam que é a última oportunidade. Quando Deus usa a boca de alguém para dar a última chance, e a pessoa nem assim toma a sua decisão. Eu já ouvi tantos testemunhos. Pessoas que não quiseram e depois tiveram uma outra chance e aproveitaram. E logo em seguida partiram.
Coisa impressionante. E eu já vi vários casos de pessoas que não quiseram, mas naquela mesma madrugada a sua noite foi a última, a sua alma foi pedida e a pessoa partiu sem salvação. Como poderá protestar com Deus dizendo, como, não tive chance? Não tem como, não tem como. E hoje eu sei que Deus está dando mais uma chance para muitas pessoas aqui. E eu vou fazer o convite. Eu tenho que fazer isso. E você tem que responder. Quantas pessoas aqui, sabendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único Messias, o único Cristo, o único verdadeiro, o único que é Deus. Quantas pessoas aqui querem recebê-lo? Olhem para mim, olhem para mim. Quantas pessoas aqui querem recebê-lo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga sua mão direita assim bem alto. Já tem gente chegando até antes de eu chamar, olha só. E todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, venham para cá. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Olha quanta vida, olha quanta gente chegando. Quando Deus fala não tem jeito. Quando Deus fala a pessoa vem mesmo, não tem como ficar retida no lugar. Quem está te chamando é o Espírito de Deus. Oh glória, venha, peça licença para o povo. Diga eu preciso ir lá na frente. Oh glória, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. O Espírito de Deus quer fazer com muitos aqui dentro uma reconciliação. E as pessoas continuam chegando. Vamos aplaudir o Senhor. E chega com lágrimas nos olhos. Isso que é lindo. Muito bom. Glória a Deus. E está chegando. Mas o Espírito Santo, Ele quer fazer, oh glória. Vamos aplaudir mais o Senhor. Tem alegria no céu quando uma pessoa entrega a vida para Jesus. Aqui também tem alegria. Mas o Espírito Santo quer fazer uma obra de reconciliação com todos que estão se sentindo fracos, afastados ou quase caídos. O Espírito Santo quer fazer uma reconciliação, inclusive com quem está desviado, desviada, porque ele não se desviou de ti. É como disse aqui o irmão que deu testemunho. Há 37 anos atrás eu segurava na mão do Senhor, por isso larguei e caí. Mas agora é diferente. Eu voltei para Jesus e é Ele que segura na minha mão e Ele não me larga jamais. Muito linda a palavra, né? Glória a Deus. O Espírito Santo quer segurar na tua mão a partir de hoje. É Ele que vai segurar na tua mão. Ele quer fazer aqui um pacto de reconciliação com quem está afastado, afastada, desviado, desviada, com quem está fraco na fé, com quem está quase desistindo. Vem aqui para frente em nome de Jesus Cristo. Sai do teu lugar e vem aqui para frente, vem para cá. Vamos glorificar ao Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. Você que está sentindo o desejo de vir aqui para frente, venha. Vamos aplaudir mais o Senhor, vem. Vem aqui porque esse é o trabalho do Espírito Santo, nos guiar em toda a verdade. Ele quer ser o teu guia até a morte. Oh glória! Essa é a obra do Espírito Santo. Nos revestir de poder, nos guardar, nos fortalecer. Nós vamos agora fazer uma oração com essas pessoas. E eu vou convidar quem está ouvindo pela rádio ou pela internet. Mas eu sei que aqui mesmo, na Paz e Vida de Recife, na sede de Pernambuco, tem mais pessoas sentindo o desejo de vir aqui na frente. E eu não sei por que você não veio até agora. Se o Espírito Santo está te tocando para vir, o que te impede? Vem logo, vem para cá.
O Espírito Santo está te chamando. Quando ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Vem aqui para frente. Vamos aplaudir mais o Senhor. Enquanto essas pessoas estão chegando, quero falar com você que está ouvindo pela rádio e pela internet. Quer entregar a vida para Jesus? Quer que Ele seja o teu guia até a morte? Para que naquele dia, se porventura você estiver num leito, você quer que o Espírito Santo fale através da tua boca? Você quer ter comunhão com Ele até o último suspiro? Então entrega a tua vida para Jesus, volta para Jesus. Se ajoelha ao lado do rádio, se ajoelha ao lado do computador. E quem estiver dirigindo não precisa parar o veículo. Quer entregar a vida para Jesus? O Espírito Santo de Deus falou com você? Você está ouvindo a voz do Senhor? Não precisa parar o seu veículo. Reduza a marcha aí. Coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar juntos. Hoje, quem está dirigindo e quer entregar a vida para Jesus, é como se estivesse conosco aqui na Paz e Vida sede de Pernambuco. Oh, glória! Agora, nós que estamos aqui, vamos nos ajoelhar diante do altar de Deus. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está ouvindo pela internet ou pela rádio, coloque a mão direita sobre o teu coração também. Inclusive os que estão dirigindo e entregando a vida para Jesus ou voltando para o Senhor, orem assim comigo, todos nós, orem assim. Meu Deus e meu Pai. Oh, glória, coisa linda. Tão bom chamar Deus de Pai, não é? Oh, glória, como é bom saber que através de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Então diga de novo, diga com alegria, meu Deus e meu Pai. Que bom estar aqui na tua casa, ouvindo a tua santa palavra, ministrada pelo teu Espírito. Pai querido, através da palavra, eu venho a ti, dobro os meus joelhos e te peço perdão. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados e as minhas transgressões. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades. Me purifica agora com o sangue de Jesus, o teu Filho amado, que morreu na cruz para me salvar. E confirma, Senhor, escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida do Cordeiro, porque o meu nome, estando ali, eu não serei lançado no mesmo lugar dos ímpios, onde eles queimarão. Meu Deus da glória, a minha vida eu entrego totalmente no teu altar e declaro com a minha boca que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, as minhas últimas palavras são estas: eu não tenho outro bem além de ti. Eu não tenho outro Salvador além de ti. Me dá, Senhor, a alegria da minha salvação. E se um dia o meu corpo físico perecer, eu quero que o teu Espírito tome os meus lábios, como tomou do rei Davi, e o Senhor fale pela minha boca. Mas eu creio, meu Deus, que isto não acontecerá, que antes disso as trombetas soarão e o meu corpo será transformado em vida mesmo e arrebatado para encontrar com o Senhor nos ares. Pai querido, muito obrigado por esta oportunidade. E eu te peço, me fortaleça, me encha, Senhor, da tua presença. Faz o teu Espírito transbordar na minha vida e faz de mim uma bênção para a glória do teu nome. Me levanta, Senhor, do mesmo modo que o Senhor levantou a Davi, e me sustente até o fim na tua presença e para a glória
do teu nome. Assim seja feito. Amém. Amado ouvinte, se Deus foi capaz de tirar um pastorzinho desconhecido, o menor entre seus irmãos, e transformar seu nome em um dos mais lembrados da história da humanidade, imagine o que ele quer fazer com você. Mas os sinais estão diante dos nossos olhos. O tempo está se cumprindo. Pode ser que esta seja a última vez que você ouça essa palavra antes de tomar sua decisão eterna. Não deixe para depois. Compartilhe este vídeo agora. Pode ser a última chance de alguém que você ama. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais corações feridos e perdidos. Inscreva-se e ative o sininho para continuar recebendo palavras que edificam sua fé e revelam a profecia viva da palavra de Deus. Você não está sozinho nessa caminhada. Juntos, como o corpo de Cristo, podemos alcançar milhares de vidas que ainda não conhecem o único, suficiente e eterno Salvador. Persevere até o fim, porque quem perseverar será salvo. Que Deus te abençoe poderosamente e guarde a sua vida até o dia do nosso arrebatamento.